Hoje iremos apresentar para vocês os conceitos de supercondutividade e suas propriedades. Para falar dos conceitos de supercondutividade, primeiramente precisamos definir os conceitos de condutividade e de resistividade. A condutividade refere-se à capacidade de um material transportar cargas elétricas, enquanto a resistividade é a oposição do fluxo da corrente elétrica, e essa oposição emite calor. Com relação aos metais, a sua resistividade varia conforme a sua temperatura. Ou seja, quanto maior a sua temperatura, maior será a sua resistividade. E quanto menor a sua temperatura, menor a resistividade, como mostrado no gráfico ao lado sobre o material tungstênio. A descoberta da supercondutividade foi feita por Heikki Karmeling-Onnes, pioneiro em explorar temperaturas extremamente baixas. Utilizando sua descoberta de 1908, o hélio líquido, ele conseguiu alcançar temperaturas próximas a 0 Kelvin e observando os metais de mercúrio e chumbo, observou que o mercúrio em específico, em temperaturas de 4,2 Kelvin, deixava de ter resistência elétrica. Isso mais para frente foi conhecido como supercondutividade. Heikki Onnes foi nomeado para o Prêmio Nobel por suas descobertas das propriedades das matérias em temperaturas extremamente baixas e por sua realização pioneira na produção do hélio líquido. Enfim, o que é supercondutividade? Supercondutividade é o fenômeno que certos materiais, quando resfriados abaixo de uma temperatura crítica, perdem completamente a sua resistência elétrica. Como mostrado nesse gráfico, um material não supercondutor, ele mantém a sua resistividade até temperaturas extremamente baixas, enquanto o material supercondutor, quando chega a uma temperatura crítica, representada no gráfico como Tc, ele perde completamente a sua resistividade, permitindo a corrente passar sobre a sua extensão do começo ao fim sem nenhuma perca. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades dos materiais supercondutores. Os supercondutores são materiais que conduzem eletricidade com pouca resistência elétrica, ou até mesmo sem resistência elétrica devido à eficiência do material. Quanto mais eficiente o material, menor a resistência elétrica dele. Isso está diretamente relacionado à sua temperatura crítica específica. Tá? Quando são resfriados abaixo dessa temperatura, eles passam por uma transição de fase e aí sim adquirem suas propriedades supercondutoras. A temperatura crítica varia de acordo com o material, pode ser uma temperatura entre 0 e 1 Kelvin e até mesmo 90 kelvins. Tá? A ausência da resistência elétrica é a que permite que a corrente elétrica flua sem perda de energia para o meio. Tá? E a ausência de resistência elétrica, resumidamente, né, é a capacidade do material permitir que os elétrons fluam sem essa perca de energia. Basicamente é isso. Para temperaturas um pouco baixas, como eu disse, entre 0 e 1 Kelvin, os átomos no material vibram com menos energia cinética devido à baixa temperatura, o que resulta em menos colisões entre os elétrons dos átomos livres e os íons positivos no material. Né? Menos colisões significa menos resistência ao fluxo de elétrons, portanto a resistência elétrica é bem menor, beleza? Agora, tem materiais que têm resistência elétrica com a temperatura um pouco mais altas, como é o caso das cerâmicas, né? Que são considerados materiais semicondutores ou isolantes. Mas, à medida que a temperatura aumenta, os átomos na estrutura cristalina da cerâmica começam a vibrar com mais energia cinética, devido ao aumento da temperatura, ali em torno de 90 Kelvin. Essa vibração entre os átomos pode resultar em uma maior mobilidade dos portadores de carga elétrica, sejam de elétrons ou de íons, o que por sua vez diminui sua resistência. Porém, ainda no dia de hoje é bem discutido o porquê que isso acontece ali na estrutura cristalina. Existem artigos científicos que hoje em dia ainda estão tentando explicar esse fenômeno, beleza? Essa é a principal propriedade. Porém, temos a propriedade da expulsão do campo magnético, que é o efeito Meissner, que vai ser citado posteriormente,
A corrente crítica do material, que um supercondutor pode suportar uma corrente antes de perder suas propriedades supercondutoras, o efeito Josephson, que tem a ver com comportamento de interferência quântica nos pares de elétrons, e a propriedade magnéticas anômalas, né? que nessa propriedade os materiais podem exibir comportamentos magnéticos incomuns, né? Como o aparecimento de vórtice magnético quando submetidos a campos magnéticos intensos, que vai ser explicado melhor no próximo slide, nos próximos slides. Eu me chamo Marcos e irei falar sobre os tipos de supercondutores. Os supercondutores são classificados em dois tipos distintos, o tipo 1 e o 2, que com base em suas propriedades físicas e comportamento magnético. Os supercondutores do tipo 1 são compostos principalmente por metais e algumas ligas, como por exemplo o mercúrio e o chumbo. Embora possua um TC extremamente baixo, esse fenômeno, descrito pelas teorias BCS, requer uma diminuição nas vibrações atômicas para permitir o fluxo de elétrons sem resistência, resultando na supercondutividade. Esses supercondutores, eles são reconhecidos por sua transição abrupta para o estado supercondutor, acompanhada pelo efeito Meiser, responsável pela levitação magnética, onde o campo magnético externo é totalmente repelido pelo material. Já os supercondutores do tipo 2, compostos por ligas metálicas e outros materiais, como as ligas de nióbio e titânio, que são amplamente utilizadas em aplicações práticas de supercondutores do tipo 2, como os ímãs supercondutores em sistemas de ressonância magnética em hospitais, elas têm uma temperatura crítica mais alta do que os supercondutores do tipo 1, tornando-os as mais práticas para aplicações em temperaturas mais elevadas. Além disso, os supercondutores do tipo 2 apresentam um fenômeno muito importante, chamado os vórtices. Bom, quando um supercondutor do tipo 2 é submetido a um campo magnético externo suficientemente forte, pequenas regiões de normalidade surgem no interior do material supercondutor, que é cercado por regiões onde a supercondutividade é mantida. Essas regiões mistas, são conhecidas como vórtices. Os vórtices eles são formados devido à interação entre um campo magnético externo aplicado e as correntes supercondutoras que circulam dentro do material. Dentro do vórtice, a supercondutividade é localmente suprimida, permitindo que o campo magnético penetre de forma de um fluxo quantizado. Esses vórtices podem se mover pelo material em resposta a mudanças no campo magnético externo ou na corrente elétrica aplicada. À medida que a temperatura aumenta, os vórtices podem se mover mais livremente, resultando na perda gradual da supercondutividade. Um exemplo mais prático é o seguinte: por exemplo, imagine um rio tranquilo, onde a água flui suavemente em uma direção. Agora imagine que jogamos um objeto redondo na água que acaba criando uma pequena turbulência. Essa turbulência faz com que a água ao redor do objeto se mova de forma circular, criando um pequeno redemoinho ou vórtice. E dentro desse redemoinho, a água gira de forma controlada, formando meio que uma espécie de buraco no fluxo normal do rio. Nos supercondutores do tipo 2, algo semelhante acontece, mas em vez da água, temos correntes elétricas circulando dentro do material. Quando o campo magnético externo é aplicado, essas correntes começam a se mover para evitar a penetração do campo magnético. E assim acaba criando regiões de corrente intensas cercadas por regiões de corrente mais fracas. Essas regiões de corrente intensa são como redemoinhos na água, e são chamados de vórtices. Meu nome é Daniel e agora eu vou falar sobre o efeito Meissner. O efeito Meissner foi descoberto em 1933 por Carl Walter Meissner e Robert Oxenfeld. Os dois eram físicos alemães que trabalhavam na Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. E os dois estavam trabalhando com supercondutores submetidos a uma temperatura muito baixa, ou temperatura crítica, que é aquela temperatura que chega ali muito próximo do zero. E aí, eles perceberam que uma característica muito importante do supercondutor, além de ser a sua resistividade igual a zero, é que o material teria que ser diamagnético para que assim ele pudesse adquirir o diamagnetismo perfeito quando submetido a uma temperatura muito baixa.
E o efeito Meissner, ele é o quê? O efeito Meissner, ele é quando um material expele totalmente o campo magnético interno, fazendo com que ele crie correntes induzidas ou corrente de Faraday e criando um campo magnético externo, que vai ser oposto ao campo magnético aplicado. Uma forma da gente perceber isso é na imagem apresentada, que mostra ali um ímã levitando sobre um supercondutor, que aí é justamente um campo magnético oposto ao campo magnético ali, e aí essa oposição ali cria essa levitação, fazendo com que ignore até mesmo a própria massa do material. Essa descoberta, ela foi muito importante porque, além de tudo, eles perceberam que não poderia ser qualquer material considerado supercondutor, que para ele ser supercondutor, ele teria que ter esse diamagnetismo, porque existem também condutores perfeitos que expelem esse campo magnético, mas não expelem ele totalmente. Ainda cria-se ali uma pequena resistência. Um primeiro exemplo é a ressonância magnética em hospitais, do qual é muito utilizada para produzir imagens de alta resolução do corpo humano, auxiliando assim os médicos a construir um diagnóstico de doenças e de algumas lesões. Outro exemplo é a utilização em usinas hidrelétricas para armazenar altas quantidades de energia em um curto período de tempo, por conta da sua baixa resistência elétrica e a sua capacidade de armazenar energia. Como é um supercondutor, a sua resistência elétrica é quase nula. Então, fica muito mais eficiente esse armazenamento de energia. Os supercondutores também podem ser empregados nas empresas de geração e transmissão de energia elétrica, para aumentar a eficiência e reduzir as perdas de energia, como por exemplo a CEMIG e a AS. Basicamente, eles são utilizados em geradores e em linhas de transmissão de alta capacidade. Dessa forma, aplicando esses supercondutores nas indústrias, o mundo inteiro reduziria 20% a perda de energia por dissipação, podendo ter um ganho desses 20% de energia. Por fim, eles também podem ser aproveitados para construir trens que utilizam sistemas de levitação magnética para suspendê-los. Dessa forma, possibilitam o veículo a levitar sobre os trilhos, reduzindo o atrito e assim permitindo velocidades muito mais altas. Esses trens, em alguns lugares, eles já são produzidos. Porém, com a utilização desses supercondutores, eles podem ser melhorados e atingir velocidades muito mais altas. Bom, meu nome é Arthur e irei dar seguimento aos materiais supercondutores sendo utilizados nos dias de hoje. Entre as aplicações que foram mencionadas anteriormente, sobre como eles são utilizados no dia a dia, encontraram também desafios e obstáculos que impedem que os supercondutores possam realmente revolucionar o mundo. Que o primeiro deles é a obtenção de material supercondutor que esteja a temperatura ambiente. Bom, isso seria um avanço muito grande, porque não existem materiais, tantos materiais que exibem supercondutividade à temperatura ambiente, ou então mais altas que as convencionais, que é os mais próximos que o zero absoluto, o que dificulta as aplicações práticas e principalmente nas escalas industriais. E entre o outro desafio é o desenvolvimento de uma teoria microscópica da condutividade, porque até hoje ainda não existe uma teoria universal que possa explicar todos os tipos de supercondutividade que existem em qualquer temperatura. Então não dá para descrever quais são todos os materiais que podem exibir uma supercondutividade completa e é muito difícil, seria um avanço significativo na compreensão fundamental desse fenômeno. Apesar dos desafios encontrados em relação aos supercondutores, também tivemos avanços na sociedade para poder avançar nessa tecnologia. Dentre elas, tivemos a descoberta de novos materiais supercondutores, e isso inclui materiais baseados em ferro, materiais à base de hidreto de hidrogênio, alguns materiais que podem ser mais facilmente acessíveis à população e que
a obtenção desses materiais não seja tão cara em algumas empresas. E, além de tudo, a escalabilidade e processamento em grande escala, que isso é graças à maior acessibilidade desses supercondutores, que podem também ampliar a criação de novos produtos em outras empresas, etc. Bom, com isso concluímos nosso trabalho sobre supercondutores. Ao longo desse estudo, destacamos pontos cruciais desde sua descoberta até suas prioridades e, especialmente, sua importância no mundo atual. A compreensão dos supercondutores não apenas amplia nossos horizontes na ciência, mas também, eu acredito que oferece soluções inovadoras para desafios contemporâneos. Muito obrigado pela atenção.